Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Vou começar com aqueles lembretes básicos: curtir a página no Facebook, seguir no Twitter e no Instagram, ok? Não se esqueçam, porque tudo que for novidade de material que eu comprar para fazer resenha ou unboxing, eu tiro fotinha, tá lá no Instagram, tá no Twitter. Às vezes eu coloco no Facebook, às vezes não, mas se você tiver no Instagram ou no Twitter, você já vai ficar sabendo de antemão, ok? Então, o tema de hoje, nós vamos discutir, quer dizer, eu vou expor aqui a minha opinião, e aí eu espero que vocês comentem, né? Pra gente poder uma discussão aí, o que vocês acham. A gente vai comentar sobre falácia e também sobre medo, né? Vou começar falando sobre o medo e depois sobre a falácia, explicando o que é. O medo é uma reação natural dos seres humanos. Pode-se dizer que é um instinto protetor. Às vezes ele é um medo racional, às vezes é irracional. Já vou fazer uma ressalva aqui, eu não sou psicólogo, mas se você for psicólogo e estiver vendo o meu programa e quiser expor um pouco mais sobre o que é o medo para as pessoas que assistem os meus vídeos, eu gostaria muito, ficaria muito feliz com isso. Então fica aí com esse pedido, se você for psicólogo e puder falar mais um pouquinho sobre o medo, expõe aí, né, as suas teses, as suas explicações pra gente, né, crescer e saber um pouco mais e ter embasamento quando a gente for falar. O medo age como eu disse, né, a gente já viu, eu já vi em filmes, já vi em seriados, já vi em desenhos, comentários ou exemplos onde o medo é o que faz com que o ser humano fique vivo. É também o que faz com que a gente tome certas decisões negativas ou positivas, né? E aí, quando eu vou falar do medo aqui, eu vou falar de um medo que eu posso dizer que seria um medo inconsciente e que fica claro, às vezes fica claro para quem está ouvindo um diálogo ou para quem está ouvindo uma conversa ou um discurso. E aí eu vou ter que expor um pouquinho aqui a minha vida para vocês. Logo na primeira semana de janeiro, na primeira ou na segunda semana de janeiro, acho que foi na segunda, eu fui convidado para um jantar. Uma amiga minha, ela estava fazendo aniversário e convidou eu e a dona Lindona, né, para ir pro aniversário e tal. Foi um jantar, foi num restaurante bacana aqui de Salvador. Aí a gente foi pra lá, chegou lá, tinha alguns parentes dela, amigos e tal. Foi mais amigos e famílias. Mais família, na verdade, porque de amigos só tinha a gente, né? Então, era uma galera assim que você já dava pra ver pelo local que tem um certo poder aquisitivo, por consequência também o nível intelectual já é um pouquinho mais elevado, não é uma galera assim, né? Não gosto de usar esse tipo de termo, mas não é uma galera meio burralda, então a gente tivemos mais oportunidades, então a gente já tem uma outra forma de pensar e de raciocinar. Pessoas de idades diferentes também, então isso também foi bacana de interagir. Apesar de manejar todo mundo ter a mesma faixa etária, tinha uma pessoa um pouco mais velha que a gente, tinha uma mais nova também, que aí também já oferecia um outro ponto de vista, então foi um jantar intelectualmente interessante, né? A gente discutiu bastante coisas diferentes. Começamos falando sobre seriados, sobre filmes que a gente assistiu, vale ou não vale a pena assistir o Hobbit, ou Big Hero, Operação Big Hero e etc. A gente começou a falar sobre isso e tal. Fomos mudando para outros assuntos, começamos a falar de pegadinha, a gente ficou um bom tempo falando de pegadinha. As pegadinhas que era assim, que era assado, e aí todo mundo, né, compartilhando, dando risada e tal. As pegadinhas que tinha visto, umas assustadoras, outras nem tanto, engraçadas, outras nem tanto, e por aí foi. E a um determinado momento as coisas começaram a evoluir, né? Então a gente mudou de pegadinha e começou a falar um pouco sobre a questão do governo, do sistema de política do governo brasileiro, como ele interage com os eleitores, né, com a população, o que favorece e desfavorece. E aí começou a entrar, assim, de leve, a gente começa a ver que certos discursos são movidos à base do medo, né? É o medo de você ter um cara que mora em Mata Escura estudando no mesmo colégio que você ou na mesma faculdade. Pra quem não entende assim, Mata Escura é um lugar, é um bairro aqui em Salvador onde fica o presídio.
E aí a galera tem a resenha, essa brincadeira, né, que não tão saudável, de que a galera que mora em Mata Escura é todo mundo ladrão por causa do presídio. Que obviamente não condiz com a realidade, né? Ladrão não tem nem raça, nem credo, nem cor. Infelizmente a gente acha que tem, mas não tem, né? Acontece que a maioria da população que acaba roubando é necessitada e negra, então a gente classifica todos os ladrões como negros ou que moram em lugares de baixa renda. Mas a gente sabe que não é verdade, apesar de com frequência a mídia fazer a gente esquecer disso. Então a gente, né, eu comecei a perceber assim que tinha bastante disso do discurso. A galera começou a falar algumas coisas baseadas somente nisso, que era discurso que eles já tinham ouvido em outros lugares, estavam meramente repetindo. E você via que tinha a questão do medo, a justificativa para uma pessoa negra ou uma pessoa pobre não poder estar na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, é porque o cara não vai conseguir acompanhar porque ele teve um ensino ruim, né? O ensino fundamental dele, o ensino médio, é ruim, por consequência o cara não ia conseguir acompanhar e por consequência se tornaria um advogado ou um médico, que foi o que a gente conversou no caso, um médico ruim, porque o cara não tinha a base, entenda assim, no fundamental, ensino médio bom, e por consequência ele não conseguia acompanhar a faculdade, e aí seria um cara ruim, seria um médico, um profissional ruim. O que eu discordo completamente, só que assim, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem em um lugar onde vocês não conhecem muito bem as pessoas, e você não pode expor a sua opinião de uma maneira muito franca ou muito direta, porque as pessoas não vão entender, e mesmo que elas pudessem entender, elas não querem entender, que é o que mais acontece. Você tem situações onde você está conversando com alguém e a pessoa tem a mente fechada e ela não vai entender a sua opinião, por mais que você queira, ou por mais fácil que você explique, ou por mais gentil que você seja. A pessoa simplesmente não quer aceitar a sua opinião. Ela não está pronta para aceitar uma outra opinião, para poder refletir sobre aquilo. Claro que não é simplesmente como acontece. A maioria das pessoas só quer impor a sua verdade na outra. E aí quando eu converso com pessoas que são desse tipo, que simplesmente querem impor a verdade delas sobre mim, eu simplesmente me calo. Então eu passei a maior parte do jantar calado, só ouvindo, fazendo meramente pontuações assim, ó, nem tudo pode ser dessa maneira, nem tudo pode ser da outra. A gente começou a conversar sobre o YouTube, sobre a internet, como ela tem interagido na juventude, na população de maneira geral, né, como as pessoas se comportam no Facebook. E foi interessante a gente conversar sobre isso, justamente porque vemos muitas pessoas que se tornam ídolos no Facebook ou no Twitter, e as pessoas não têm nada a oferecer. Simplesmente porque elas têm 1000 seguidores, ou 1000 curtidas, ou 10.000 curtidas, ou o que quer que seja, e aí vai tornar ela automaticamente boa, né? A gente relaciona a quantidade à qualidade, e não é assim, nunca foi, né? Mas atualmente isso tem se tornado uma ideia geral. Quanto mais visualizações tiver um vídeo no YouTube, melhor ele é, por consequência mais ele vende. Essa parte de vender eu concordo, mas de qualidade não necessariamente, tá? Não é porque... Vou falar aqui musicalmente, certo? Não é porque um vídeo do Bonde das Maravilhas tem 20 milhões de visualizações que elas são um material audível de qualidade. Meramente indica que as pessoas assistem aquilo. Não quer dizer que todo mundo que está assistindo ou que assistiu aquele vídeo assistiu porque gosta, porque acha sensacional, acha um material de qualidade. Muitas pessoas viram para dar risada, para te fazer escárnio, para poder comentar. Outras porque hoje em dia a gente tem essa necessidade de ficar por dentro dos assuntos. Então, você já viu o clipe do Bonde das Maravilhas, aquela coisa tosca? E aí, para você não ficar por fora do assunto, você fala que viu, e você realmente viu ou assistiu, para poder comentar. Então, esse você vê o discurso das pessoas, a questão do medo. E aí temos esse medo do Facebook tomar conta da nossa vida e de como a gente se sente vulnerável se não estiver postando alguma coisa no Facebook. Foi comer no restaurante chique de Salvador, e aí tirar fotinha, tirar selfie. Agora tem um pau da selfie lá, ele. Então você vai tirar fotinha
e todo mundo vai saber onde você tava. E ainda marca as pessoas com que você tava para quem conhecer aquelas pessoas saber que eles fazem parte do seu círculo e que tem dinheiro, etc e tal. Então quando você compra uma bolsa da Victor Hugo, da Chanel, perfume, o que quer que seja, aí você fala, partiu comprar perfume da Chanel, não sei o que lá, hashtag partiu isso, aquilo, outro, e fica só ostentando coisas, né, relativamente boas. Em que sentido? Foi uma coisa que a gente conversou. Ninguém fala no Facebook que tá indo na Barroquinha, que é um bairro de Salvador, onde vende-se roupas, né? Principalmente roupa. Vende-se outras coisas também, mas principalmente roupa por um preço muito, muito barato. E são roupas simples. Não vou dizer que são ruins, nem todas elas vão ser boas, mas são roupas simples. É pra quem não tem R$200 pra dar numa calcinha. A pessoa só precisa vestir a calcinha pra não ter uma doença na pepeca. Então ela vai comprar uma calcinha de R$2 pra ela poder sair na rua também, pra não se machucar e tal, né? E por aí vai. Então ninguém posta foto comprando roupa na Barroquinha. Sei lá, partiu pegar o buzu na Lapa, tá ligado? Aqui, buzu da Lapa, Campo Grande, Lapa, Mata Escura, Cajazeiras 15, 20. Então ninguém tira foto desse tipo. Aí eu parei assim, né, meio que me intrometi na conversa e falei que isso não é bem verdade. Existe uma coisa na semiótica que diz que não é porque a gente não conhece que aquela coisa não exista ou que ela não aconteça, né? Eu posso falar que tem uma cratera na Lua e essa cratera tem o meu rosto. As pessoas vão falar, mentira, rapaz, não existe isso. Aí eu te digo, como é que você vai falar que é mentira se você não sabe, né? É aquela questão da Matrix. A partir do momento que você toma conhecimento, aquilo se torna real, né? Seu cérebro interpreta aquilo como real. Bom, vamos para a falácia, né? O que é a falácia? A falácia é quando uma pessoa que estiver conversando com alguém, ela emite uma opinião e essa opinião não tem argumento, não tem base, né? É como se eu chegasse e falasse para você que o céu lá em cima no céu é gelado, porque ele é azul. Algumas pessoas vão acreditar em mim, porque elas vão fazer uma associação psicológica. Toda vez que eu vejo gelo em filme, seriado, etc., ele é azul. Por consequência, se o céu também é azul, ele também vai ser gelado. Então a pessoa aceita aquilo que eu tô falando com base no raciocínio que ela achar mais lógico. Mas se eu falo pra vocês que no céu, lá em cima no céu é frio porque não existe troca de calor e não existe mais a questão da condensação, etc e tal, a estratosfera diminui por causa das moléculas, etc, e eu falar com vocês dessa maneira, eu não estou cometendo uma falácia porque eu tenho base científica para provar aquilo que eu estou falando. Então, falácia é é a conversa mole, para resumir. É quando a pessoa fala um monte de coisa, você de repente ouvindo até acha que a pessoa tem razão, mas ela não tem base, ela não tem conhecimento sobre aquilo que ela está falando. Ela está só falando da boca para fora. E essa é a falácia, é isso que ela é. Você comentar alguma coisa sem você ter conhecimento, sem você ter base, né? Seja qual for a razão. Muitas pessoas cometem a falácia por causa do medo. Do tipo, bem simples, bem prático, bem direto. Pô, esse negão não podia estar aqui na mesma sala que eu não, velho. Ele não tem condições. E te garante que ele não tem condições. Só porque ele é negro, só porque ele é afrodescendente, ele não pode estar na mesma sala que você? Qual o problema nisso? Existem vários tipos de falácia, no sentido de que cada pessoa, quando for falar, comete. Uma que eu vejo muito também com frequência é que todo mundo se acha o psicólogo. O cara nunca estudou, nunca leu um livro sobre porra nenhuma de psicologia. Leu lá Mentes Perigosas e se acha o psicólogo. E aí o cara chega e começa a conversar com você e fala não, porque obviamente esse serial killer, ele é um sociopata, porque ele não sente nada, isso, aquilo, outro. O cara assiste Dexter, assiste Sherlock ou qualquer outra coisa do tipo que tenha um conteúdo criminal, oh meu Deus, esqueci a palavra, de conteúdo criminal, e se acha o The Mentalist, e aí o cara se acha o psicólogo que manja pra caralho de tudo, sendo que não é assim. Meus colegas psicólogos, por favor, né, contribuam mais uma vez, né, explicando sobre isso daí. Então esse é o tipo de falácia, você comentar se o cara é ou não é alguma coisa, sem você ter conhecimento, sem você ter estudado um caso, sem você ter lido nada de psicologia, isso é falácia. É você falar bobagem, falar besteira, e muitas pessoas cometem esse erro, né?
Por isso que eu evito. E aí nesse jantar foi o que aconteceu. As pessoas falavam sobre isso, falavam sobre aquilo outro. Eu não tenho conhecimento de causa, eu fico calado, eu só escuto. Se eu tivesse conhecimento, eu falaria tranquilamente, mas eu não tenho, eu fico na minha. Aquilo que eu realmente entendo, eu falo. Se estiver conversando só com a galera e a galera falar de música, aí eu vou interpelar porque eu entendo. Não sou mestre expert de música, mas eu entendo e vou falar. Se falar sobre história em quadrinhos, eu também entendo, eu leio. Então eu sei bastante, já leio bastante tempo. Então eu tenho um respaldo para falar as coisas que eu for falar. Agora, se você não entende, não lê e não sabe porra nenhuma e vai falar, eu não vou. Tem um colega meu que é engenheiro e ele vem falando isso, aquilo, outro, porque o prédio não podia ser assim, assim, assado. Eu vou falar pra ele que não é? Eu não entendo porra nenhuma de engenharia, velho. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar calado. Vou ficar na minha, vou ouvir e vou tentar absorver. Também não vou levar aquilo que ele tá falando pra mim como verdade absoluta, porque também, mesmo que a pessoa tenha conhecimento de causa, nada impeça que ela cometa a questão da falácia. Então, sim, cabe a você procurar saber se aquilo que a pessoa tá falando pra você é verdade ou não. Mas evitem esse tipo de erro, né? É uma coisa muito tosca você querer bancar de esperto e falar besteira, porque você nunca sabe quem tá do lado, né? Já começa por aí. Então, nesse jantar, eu vi uma galera comentando uma falácia sobre a questão do Bolsa Família. A galera tava falando sobre o Bolsa Família e não sabia como ele funcionava. E tava só criticando, metendo pau. Até que eles foram questionados: vocês sabem como funciona o Bolsa Família? E eles não souberam responder como funciona. Então pra mim aí já caiu toda a credibilidade. E aí uma das pessoas que tava aqui, como eu disse, tinha uma pessoa mais velha lá, ela comentou o seguinte, eu achei assim muito pertinente: o brasileiro discute tudo com muita paixão, né? Discute tudo com muita paixão. E quando você coloca muita paixão numa coisa que você vai discutir, você perde um pouco da racionalidade, da imparcialidade, de você poder ver aquilo como ela realmente é. Então, a galera discute sobre futebol sempre com muita paixão. Dificilmente você vai ver pessoas discutindo, falando sobre o time dele. Não, realmente meu time tá uma porcaria, por causa disso, aquilo, outro. Algumas pessoas realmente conseguem discutir com imparcialidade, mas é muito pouco, é muito raro de se ver isso. É muito raro mesmo. Tanto que a gente costumava ver, e ainda vê, graças a Deus tem diminuído a frequência, são pessoas que se matavam por causa do time de futebol, saíam na mão depois que o jogo terminava. Eu não acho que as pessoas que brigam por causa do time briguem pelo time. Elas usam isso como desculpa pra mim, né? Não vou dizer que todas as pessoas são assim, realmente tem pessoas que brigam por causa do time. Mas eu acho que é uma outra frustração, alguma outra coisa que a pessoa libera através disso. Mas eu vou lhe ser sincero, se você já brigou ou briga por causa de time, você é um idiota. Porque nenhum jogador que tá no time tá ligando pra você, eles nem sabem quem você é, nem nunca vão saber, certo? A não ser que eles sejam forçados através de alguma reportagem, alguma coisa do tipo, que ele vai te ver. Ah, beleza, mas acabou ali, man. Você é igual cocô, ó. Foi na descarga, um abraço. Não estão nem aí pra você. O time também não sabe quem você é. O clube, né, como a instituição, também tá pouco se lenhando pra você. Tá nem aí pra quem você é. Mesmo que você seja sócio, tenha carteirinha, ele tá nem aí pra você. Ele só quer saber do seu dinheiro. Não respeita nenhuma decisão que você pense seja favorável sobre o time. Então não faz, não tem nada em retorno, a não ser a sua própria felicidade de estar lá e torcer por um time. Ah, que legal, tô feliz porque meu time ganhou. Mas tirando isso, o que você realmente tem de proveitoso, né? O que você tem que te faça melhorar como pessoa? É isso que a gente tem que considerar. As coisas que a gente, né, favorece, as coisas que a gente gosta, o que elas vão trazer de retorno. Esse programa ficou meio confuso, às vezes acontece quando a gente começa a falar demais, né? Sou muito prolixo, mas como vocês podem ver, eu tento fazer o melhor que dá. Vou me despedindo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider. Ah, se você quiser, deixe o seu comentário abaixo sobre o tema de hoje para eu poder ler e responder a você, ok? Fui!